Vamos estar orando. Pastor Davi, vem aqui, meu filho, orar pelo pastor Tiago, por gentileza. Senhor, te agradecemos por essa rica oportunidade de estar na tua casa uma vez mais. Agora, quando vamos ouvir, ó Deus, a ministração da tua palavra, pedimos que uma vez mais o Senhor possa usar teu filho para abençoar o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Meus irmãos, graça e paz a todos. Que bom estarmos aqui na casa de Deus, para mais uma vez uns possam absorver de uma forma total e bem detalhada aquilo que Paulo tinha a intenção de ensinar e de abordar quando ele escreveu a carta. A intenção aqui não é de descer fogo, nem dos irmãos falarem línguas, nem de Jesus curar caroço, não que ele não possa fazer. A intenção é de vocês aprenderem a palavra de Deus, tá? Então, nós começamos já algumas sextas-feiras e já vimos algumas coisas que Paulo ele tratou quando ele escreveu esta epístola aos irmãos que estavam na região da Galácia. Nós chamamos a carta aos Gálatas da Carta da Liberdade, porque é sobre este tema que Paulo ele trata, né? É sobre este tema que Paulo ele fala nesses capítulos da carta aos Gálatas. Paulo vem falar sobre a liberdade cristã e a salvação através da fé em Cristo Jesus apenas. E ele escreve esta carta com dois grandes propósitos. O primeiro propósito é o de defender o seu apostolado. E nós vimos isto aqui durante o tempo em que estudamos os capítulos 1 e 2 da carta aos Gálatas, quando Paulo, de maneira bem enfática, ele descreve, ele deixa bem claro que, em primeiro lugar, ele não foi chamado para ser apóstolo porque ele quis. Se fosse da vontade dele, ele jamais seria um apóstolo, porque ele estava muito bem aonde ele estava, como judeu, fariseu, por haver aprendido aos pés de uma das grandes autoridades de sua época, que era Gamaliel. Paulo era um homem extremamente zeloso pela lei, extremamente zeloso pelo farisaísmo, pelo judaísmo. Ele vai dizer que entre os jovens de sua idade, ele excedia esses jovens na observância da lei. Então, Paulo estava muito bem onde estava. E aí ele vai dizer nos primeiros 2 capítulos que, por uma intervenção divina, Deus o chamou e para que ele fosse apóstolo. A palavra apóstolo significa, no seu contexto original, alguém que é enviado com poderes representativos. E Paulo ele vai usar esta palavra para designar a sua autoridade de ensino. Isso porque os judeus daquela região, da região da Galácia, eles estavam ensinando aos irmãos de que Paulo, ele, em primeiro lugar, não havia nascido em Jerusalém e ele não havia sido chamado por Cristo, como Pedro foi chamado, como João foi chamado. Paulo não andou com os 12, Paulo não presenciou os milagres que Jesus ele fez durante o seu ministério profético. Então, Paulo não tinha as credenciais de um verdadeiro apóstolo. Então, diante dessa acusação, Paulo ele escreve a carta aos Gálatas, primeiro, para defender o seu apostolado. É por isso que aí nos versículos introdutórios do capítulo 1, Paulo ele vai dizer que ele é apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Ou seja, ele está enfatizando que ele não havia escolhido ser apóstolo
mas que Cristo o havia chamado para esta missão de ser um apóstolo seu. E aí ele vai, nesses 2 primeiros capítulos da carta, defender essa questão do seu apostolado. No capítulo 2, ele defende de uma maneira mais detalhada, não é? Dizendo como ele foi uma vez à cidade de Jerusalém, juntamente com Barnabé, e levando também consigo a Tito. Barnabé, ele era um judeu, todos nós conhecemos a história de Barnabé no livro de Atos dos Apóstolos, um homem de bom coração, um homem muito respeitado pela liderança da igreja primitiva, e ele leva também nessa viagem a Jerusalém a Tito. Tito, ele era um grego, não é? Ele era um gentil, não observava a fé judaica, e ele vai com Barnabé e Tito até os apóstolos na cidade de Jerusalém, para expor aos apóstolos o tipo de evangelho que ele pregava. Por quê? Porque os judeus daquela região, além de acusar Paulo de não ser apóstolo, estavam acusando Paulo também de estar pregando um evangelho fraco. Esta mensagem de que o homem ele é salvo apenas pela graça é algo muito fraco, é muito fácil, é muito bom você, para ser salvo, só crer em Jesus. Os judeus daquela região estavam ensinando para os irmãos de que para ser salvo, aqueles irmãos precisariam crer em Jesus, que seria o primeiro passo, mas deveriam também se circuncidarem, guardarem o sábado, se absterem das carne de porco, carne com sangue, e observarem a lei de Moisés. Então a salvação ela era um conjunto dessas duas coisas. Ela era um conjunto da fé em Cristo, mas também ela dependia do esforço humano no que diz respeito à observância da lei. Logo, se o gentil que havia se convertido não se circuncidasse, ele estava totalmente perdido, porque ele não estava guardando a lei de Moisés. Então, na visão desses judeus, desses missionários judaizantes, a mensagem do evangelho de Paulo era uma mensagem fraca. Então, o cenário era mais ou menos esse. Os irmãos que estavam na região da Galácia, a maioria deles eram gentios. E aí chegaram esse grupo de missionários judeus com a seguinte pergunta: vocês são cristãos? E aí os irmãos da região da Galácia diziam assim: somos. Ah, que bom, nós também somos cristãos. Quem foi que pregou o evangelho para vocês? Aí os irmãos respondiam: quem pregou o evangelho para a gente foi Paulo. O Paulo que diz que é apóstolo? E aí eles falavam: sim, esse Paulo que diz que é apóstolo. Vocês sabiam que Paulo não é apóstolo, né? Porque ele não é da cidade de Jerusalém, ele não andava com os 12, ele era da cidade de Tarso, ele não viu os milagres de Jesus. Então, eu queria que vocês nos dessem 5 minutos, porque talvez vocês não estejam totalmente salvos como vocês pensam. Mas por que é que você diz que nós não somos salvos? Ora, primeiro porque a mensagem que vocês ouviram veio de um falso apóstolo. Segundo, eu tenho certeza que esse Paulo chegou pregando para vocês, que para vocês ser salvos, vocês só tinham que crer em Jesus, não foi isso? Aí os irmãos falavam: é isso mesmo. Ele chegou dizendo que nós, para ser salvos, só precisamos crer em Cristo Jesus. A salvação, ela é mediante a fé em Cristo. Sabia? Esse Paulo está andando por aí espalhando esta mensagem de que a salvação é através da fé, anulando a lei que Moisés ele deu ao seu povo, que Deus deu a Moisés, que Moisés passou para o povo. E a gente veio aqui dizer para vocês que vocês não são salvos, porque vocês precisam crer em Jesus, mas vocês também precisam guardar a lei. E aí Paulo aqui no capítulo 2, ele vai até os apóstolos explicar a mensagem que ele estava pregando. Ele vai dizer aos apóstolos em Jerusalém o tipo de mensagem que ele anunciava por onde ele passava. E ele leva consigo Barnabé e Tito de propósito. Tá? Ele podia ter ido lá com 2 judeus, mas ele leva um judeu e um grego de propósito. Por quê? Barnabé com certeza era circuncidado, mas Tito não era circuncidado, porque Tito ele era gentil. E Paulo não obriga Tito a se circuncidar. E ele não obriga Tito a se circuncidar de propósito.
para provar aos judeus daquela região, da região de Jerusalém, de que realmente a salvação não dependia das obras e não estava associada ao fato de um homem circuncidar a carne do seu prepúcio, né? Eu até falei aqui para vocês que em uma outra ocasião, quando Paulo vai fazer uma viagem missionária, Paulo leva Timóteo consigo. Timóteo, ele era meio judeu. A sua avó era judia, mas a sua mãe era judia, mas o seu pai era grego. E quando Paulo vai viajar com Timóteo para pregar o evangelho aos judeus, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, se circuncida, porque se você não se circuncidar, os irmãos judeus não vão te receber bem. Então nós temos dois casos diferentes. Parece que Paulo era bipolar, né? Uma hora ele agia de uma forma, e outra hora ele agia de uma forma totalmente diferente. Não é isso, é porque são dois cenários diferentes. Na questão de Timóteo, o que estava em jogo aqui era uma questão cultural, ok? Na questão de Tito, o que estava em jogo era uma questão teológica. Então, no que diz respeito à questão cultural, Paulo diz: tem problema, circuncida Timóteo, vamos pregar o evangelho aos judeus. Se circuncidar vai fazer com que os judeus te recebam melhor, Timóteo, então te circuncida, né? Isso para Deus não tem valor algum, mas se para eles é importante, circuncida. No caso de Tito, não. No caso de Tito, eles estavam ensinando que se o homem não se circuncidasse, ele não era salvo. Aí Paulo diz: você vai comigo a Jerusalém e você não vai se circuncidar de propósito. Eu proíbo você de que você se circuncide, porque eu quero mostrar para esses irmãos que realmente a salvação, ela é através da fé. No capítulo 3, Paulo ele começa agora a trabalhar em cima dessa ideia de que a salvação, ela é através da fé, mediante a fé em Cristo Jesus, e ele começa agora a elaborar essa ideia, a argumentar com aqueles irmãos, apelando para a sua experiência pessoal salvífica, né? E aí ele começa no capítulo 3, chamando aqueles irmãos de insensatos, ou seja, tolos, né? Sem sabedoria, ignorantes, porque eles estavam trocando Cristo por Moisés. Eles estavam deixando a mensagem da salvação pela fé, e eles estavam abraçando a mensagem que ensinava que a salvação dependia totalmente do esforço do homem através da observância da lei. Aí Paulo chama aqueles irmãos de insensatos. No versículo 1 ele ainda diz que era como se aqueles irmãos houvessem sido enfeitiçados. Ele diz: quem vos fascinou? Em algumas traduções aparecem aí a palavra enfeitiçou. É como se aqueles irmãos estivessem debaixo de um feitiço, né? Não que feitiço pegue em crente, tá? Não acredito que obra de encantamento, objetos sacrificados, eu não acredito que nada disso pegue em crente, tá? Eu sou lavado no sangue de Jesus, tá? Não acredito nisso. Não tenho um problema em passar debaixo de escada, nem de ver gato preto, nem de trabalhar na sexta-feira 13, tá? Sei que tem alguns irmãos que não saem de casa sem antes ler o horóscopo. Não é o caso. Paulo não está dizendo aqui que os gálatas estavam enfeitiçados nesse sentido. Paulo está dizendo que eles estavam enfeitiçados no sentido de que parecia realmente que alguém havia lançado um encantamento sobre eles e havia cegado o seu entendimento. E até usei aqui o exemplo de quando nós estamos, às vezes, assistindo um show de ilusionismo, né? Do mágico que aparece e aí, do nada, ele faz aparecer um helicóptero gigantesco na sua frente e diante dos seus olhos, ele consegue, entre aspas, enfeitiçar você, ludibriar você, né? O seu entendimento. É nesse sentido que Paulo chama eles aqui de como se eles estivessem debaixo de um feitiço. E aí Paulo faz 5 perguntas a esses irmãos aqui no capítulo 3, tá? Para tentar fazer com que esses irmãos eles raciocinassem e chegassem à conclusão de que eles estavam realmente errados
em abraçar a doutrina de que a salvação era mediante as obras e a guarda da lei. Nós vimos essas 5 perguntas na sexta-feira passada, ok? Nesta noite eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 9. E eu quero me deter aqui no versículo 9 nesta noite, tá bom? Então nós vamos ler Gálatas capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 9. E Paulo aqui nesses versículos, ele vai tratar sobre a experiência de Abraão. Experiência de Abraão. Lembrando que tudo que Paulo está escrevendo aqui, ele está escrevendo com um propósito: provar àqueles irmãos que a salvação, ela sempre é mediante a fé e não mediante a lei. Ok? Esse é o propósito principal de Paulo aqui, quando ele escreve esta carta. Então eu quero que você acompanhe comigo aí na sua Bíblia a leitura desses versículos e logo em seguida nós faremos a exposição deles. Gálatas 3, versículos de 1 a 9. Insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que os Gálatas, eles haviam visto Jesus ser crucificado diante deles. E eu expliquei aqui na sexta-feira passada que Paulo não está falando de uma maneira literal, porque os Gálatas primeiro moravam na região da Galácia e Jesus havia sido crucificado em Jerusalém, muitos anos antes do evangelho ter sido anunciado a eles. Quando Paulo diz que eles haviam visto Jesus ser crucificado diante dos olhos deles, era porque quando Paulo pregou a mensagem do evangelho a eles, a mensagem do evangelho foi pregada de uma maneira tão detalhada, Cristo crucificado de uma maneira tão viva, que era como se os Gálatas estivessem ouvindo Paulo e vendo Jesus ser crucificado diante deles. Tá? Eu até usei aqui o exemplo do provérbio que diz que o bom pregador é aquele que transforma o ouvido em olhos. E era isso que Paulo fazia. A mensagem do evangelho de Paulo era tão detalhada, e nós sabemos qual era a mensagem que Paulo pregava. Qual era a mensagem que Paulo pregava? Cristo e este crucificado. Paulo não tinha outra mensagem. Paulo não falava sobre deserto, Paulo não falava sobre angústia, sobre 3 passos para ser bem-sucedido. A mensagem de Paulo era uma só. Onde Paulo chegava? Cristo e este crucificado. Era como se fosse o Billy Graham. Vocês já viram o Billy Graham pegar um outro tipo de mensagem, sem ser a mensagem da cruz? É uma mensagem totalmente evangelística. Ele não tem outro tópico. Era mais ou menos assim Paulo. Onde Paulo chegava, a mensagem era Cristo e este crucificado. Mas com tanta convicção, com tanto detalhe, que aqueles homens ouviam e automaticamente era como se eles estivessem assistindo Jesus crucificado ali diante deles. Tá? Versículo de número 2. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma das perguntas que Paulo faz. O Espírito Santo, quando vocês conheceram a Cristo e vocês foram salvos, o Espírito Santo foi dado a vocês mediante a que tipo de mensagem? Qual foi a mensagem que eu preguei a vocês? A mensagem da fé ou a mensagem da lei? É claro que a resposta era a mensagem da fé. Versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. E aqui Paulo está falando da questão do aperfeiçoamento deles. Essa palavra acabeis aqui no versículo, ela traz a ideia no original de aperfeiçoamento. É como se Paulo estivesse dizendo: quando vocês abraçaram a mensagem da salvação pela fé, vocês estavam sendo aperfeiçoados pelo Espírito. Mas agora, quando vocês abraçaram a ideia de que o homem pode ser salvo mediante a guarda da lei, vocês estão agora acabando na carne. Vocês estão agora sendo aperfeiçoados ou buscando o aperfeiçoamento através das obras, através da carne.
Versículo 4. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também não foi em vão. Ou seja, naquela época, quando alguém se entregava a Cristo Jesus, ele não ganhava fama, pelo contrário, ele ganhava uma cruz. Quando Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, era porque ser cristão naquela época implicava realmente em um verdadeiro sofrimento. O gentio ou o judeu que se tornava cristão na época de Paulo, ele provavelmente ia perder sua família, ele ia perder o seu trabalho, ele ia viver sendo perseguido, ele ia ter que viver sempre olhando pelos seus ombros, porque a qualquer momento uma escolta romana iria chegar, iria prendê-los, iriam levá-los para o Coliseu, eles seriam mortos. A história conta que os nossos irmãos, quando eram aprisionados pelos soldados romanos, e eles iam ser queimados ou ser lançados ao Coliseu para as feras, eles iam cantando. E isso indignava os soldados romanos. Então, a primeira coisa que faziam quando pegavam um cristão era o quê? Cortar a sua língua. Pronto, que aí ele não cantava mais. Então, Paulo está dizendo: vocês sofreram tanto pela mensagem que a salvação é através da fé, e agora vocês querem abraçar a ideia de que a salvação é mediante as obras? Se vocês abraçarem essa ideia de que a salvação é mediante as obras, eu só tenho uma conclusão: vocês sofreram em vão. Tudo isso que vocês passaram, essas perseguições todas que vocês enfrentaram, por amor de Cristo, foi em vão. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 5, outra pergunta que Paulo faz, que nós vimos na sexta-feira passada. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está perguntando: essas maravilhas que aconteceram no meio de vocês, esses milagres que aconteceram no meio de vocês, que foram milagres realizados pelo mesmo Deus que deu o Espírito Santo a vocês, essas maravilhas, elas aconteceram mediante a que tipo de mensagem? A mensagem da salvação pela fé ou a mensagem da salvação pelas obras, pela guarda da lei? E a resposta seria a mensagem pela salvação através da fé. Então Paulo ele pergunta, mas ele já sabe a resposta. São perguntas retóricas. Ele pergunta, mas ele já sabe da resposta. A intenção de Paulo aqui é fazer com que os gálatas parem e pensem: é verdade. Não é que é verdade mesmo? Não é que isso realmente faz sentido que Paulo está argumentando? Né? Então Paulo era o tipo de pregador, de pastor, que ele dizia: ó, vocês estão errados. Mas ele não apenas dizia: vocês estão errados, e acabou. Eles diziam: vocês estão errados, e eu vou argumentar com vocês e vou mostrar a vocês que vocês realmente estão errados. Vou fazer vocês pensarem. Quero que vocês pensem e reflitam que vocês realmente estão errados e que vocês cheguem à conclusão do erro de vocês. Aí aqui do versículo 6 ao versículo 9, Paulo vai trazer agora à tona um personagem que era extremamente idolatrado pelo povo judeu. Se havia um personagem que o judeu idolatrava, esse personagem era Abraão. Então vejam que nos primeiros versículos do capítulo 3, Paulo apelou para a experiência salvífica pessoal deles. As perguntas eram em cima daquilo que eles haviam experimentado durante o processo salvífico, quando eles receberam o Espírito, a mensagem que eles haviam ouvido. Agora Paulo vai mudar o foco do argumento, puxando agora um personagem que eles amavam de coração e idolatravam. E esse personagem quem é? O pai Abraão. Aí no versículo 6, ele diz: é o caso de Abraão. Quem era Abraão? Abraão, ele era um homem pagão, tá? Que um dia recebeu a visitação do verdadeiro Deus. Abraão provavelmente era um adorador de ídolos. Seus pais eram fabricantes de ídolos, adoravam a vários deuses,
não conheciam o Deus de Israel, e por um ato soberano de Deus, um dia Deus decidiu aparecer a Abraão, que na época ainda se chamava Abrão, né? Abrão. A palavra Abrão, ela significa pai das alturas, né? E alguns estudiosos dizem que o pai de Abrão lhe deu esse nome porque ele era uma pessoa que estudava a astrologia e estava sempre olhando para as estrelas. Claro que é só uma conjectura, né? Mas o que nós temos certeza, de acordo com o que está em Josué capítulo 24, versículo 2, é que os pais de Abraão, eles eram idólatras. E que Deus, por uma decisão que nós não sabemos, que está no campo da esfera da soberania de Deus, ele um dia decidiu aparecer a este homem chamado Abrão. Deus poderia ter aparecido a qualquer outra pessoa, mas Deus escolheu aparecer a Abrão. Pastor, por quê? Não sei. Um dia, quando chegamos na eternidade, nós podemos perguntar a Deus, por que Abrão e não Zebedeu ou qualquer outra pessoa? Não é? Então, nós não sabemos por quê. Abrão não fez nada para que Deus aparecesse a ele. Abrão não jejuou a Deus. Abrão não orou a Deus. Abrão não procurou conhecer a Deus. Abrão, ele não foi em direção a Deus para que Deus viesse em direção a ele. Abrão não aceitou Jesus. Abrão estava um dia vivendo a sua vida e Deus lhe apareceu. É isso que o texto bíblico diz. Como Deus apareceu a Abrão, eu não sei, porque a Bíblia não diz. Se foi uma voz, se foi uma visão, se foi uma teofania, se Deus, ele apareceu a Abrão em forma de sinal. A Bíblia diz que Deus apareceu a este homem e já lhe apareceu com uma mensagem. Gênesis capítulo 12, não é isso que Deus diz lá? Abrão, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa foi a chamada de Abrão. Então Deus apareceu a este homem que era idólatra, que não tinha conhecimento de Deus, e decidiu criar, através deste homem, uma história de redenção que iria alcançar todos os povos da terra. Olha o que Paulo diz. Paulo diz, é o caso de Abrão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Como é que Abrão foi justificado diante de Deus? Foi justificado mediante a fé. Ele recebeu a visitação de Deus, de um Deus que ele nunca havia visto, que ele nunca havia ouvido, e esse Deus apareceu a ele com uma mensagem totalmente estranha, porque se Deus aparecesse para mim, se eu fosse uma pessoa pagã, e Deus aparecesse para mim, de madrugada, numa voz, primeiro que eu ia morrer de medo, né? Com uma mensagem assim, ó, deixa tudo que você tem, vai para uma terra que eu vou te mostrar, a gente ia ficar meio que assim, mas vou ou não vou, né? É certo ir, é seguro ir. Então, Abraão foi. Quando Abraão obedeceu a Deus, a Bíblia diz que isso lhe foi imputado como justiça. Então, Abraão foi justificado mediante o quê? Mediante a fé. É por isso que Paulo diz, é o caso de Abrão. Qual é o ponto que Paulo está tentando provar? Justificação através da fé. Então, para provar o seu ponto, além de usar a experiência pessoal dos Gálatas, Paulo agora aponta para a experiência de Abrão. Ele vai dizer, é o caso de Abrão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Aí no versículo 7 ele diz, sabei, pois que os que são da fé é que são filhos de Abraão. E aqui ele mexe
ele mexe na menina dos olhos dos judeus, porque os judeus se orgulhavam da seguinte questão: eu sou filho de Abraão. Eu sou filho de Abraão. Gentios, vocês que são gentios, vocês não são filhos de Abraão. Por serem filhos de Abraão, eles pensavam que nem de arrependimento eles precisavam, porque eles já eram filhos de Abraão. Qual era o maior título que um judeu poderia ter, que um homem poderia ter na época de Cristo? Ser filho de Abraão. Sabe quem eu sou? Eu sou filho de Abraão. Eles se orgulhavam disso. Eles traziam isso com maior orgulho e desprezavam os irmãos gentios porque eles não eram filhos de Abraão. Eles não traziam na sua carne o sinal da aliança entre Deus e Abraão. Qual era o sinal? A circuncisão. Não foi isso que Deus havia estabelecido? Mais na frente, Deus diz a Abraão: Abraão, vamos fazer um pacto, ok? Todo homem que nascer na tua casa, depois de 8 dias, ele vai ter que o quê? Cortar a carne do seu prepúcio. Abraão se circuncida já velho, né? Corajoso, né? Mais corajoso ainda foi circuncidar o filho, que Abraão já estava velho. O pastor Davi até pregou um tempo sobre isso. Quer dizer, um homem velho, com a mão trêmula, vai circuncidar o filho. Quer dizer, é uma prova de fé exuberante, tá? Exuberante. Então, os gentios não traziam esse sinal. Eles não eram considerados pelos judeus como povo de Deus. Eles não eram filhos de Abraão. Mas Paulo vai dizer aqui que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que são o quê? São aqueles que são da fé. Ou seja, aqueles que seguiram o caminho de Abraão, o caminho da justificação pela fé, esses é que são verdadeiros filhos de Abraão. É isso que Paulo vai dizer aqui. Aí no versículo 8 ele vai dizer o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Onde é que isto aconteceu? Gênesis, capítulo 12, vamos ler o texto? Gênesis, capítulo 12. Onde foi que o evangelho foi anunciado a Abraão? Paulo vai dizer aqui que o evangelho foi anunciado a Abraão. Gênesis, capítulo 12, versículos de número 2 e 3. Deus diz a Abraão o seguinte: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Olha aqui o evangelho sendo pregado a Abraão. E em você serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. O que é que Paulo está dizendo aqui no versículo 8? Ele está dizendo que Deus havia previsto, nesta promessa que ele fez a Abraão, que os gentios haveriam de ser justificados através da fé. Quando foi que Deus fez isso? Quando ele prometeu a Abraão e disse: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, todas as famílias da terra abrangeria tanto aqueles que seriam descendentes diretos de Abraão, como aqueles que não seriam descendentes diretos de Abraão, mas que seriam verdadeiros filhos de Abraão através da fé. Então, Paulo vai dizer o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé, ele está dizendo àqueles irmãos, Deus já havia determinado há muito tempo que a justificação seria através da fé. Vocês lembram do exemplo de Abrão? É isso que Paulo está tentando provar. Anunciou primeiro o evangelho a Abrão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos
com o crente Abraão. Então, o ponto de Paulo aqui é o seguinte: salvação é mediante a fé, não através da observância da lei, não através das obras. Olhem para a experiência salvífica de vocês. Vocês receberam o Espírito? Recebemos. Através de que mensagem? Pregação da fé. Vocês viram sinais e maravilhas no meio de vocês? Vimos. Através de que mensagem? Pregação da fé. Vocês sofreram perseguição por amor a Cristo? Sofremos. Através de que mensagem? Da salvação pela fé. Agora eu vou mostrar a vocês que isto é verdade, trazendo à tona o exemplo de quem vocês idolatram, de quem vocês amam, de quem vocês admiram, de Abraão. O que é que tem Abraão a ver com isso, Paulo? Abraão foi justificado pela fé. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E saibam mais, Paulo diz, era plano de Deus já desde lá de trás, de que os gentios também seriam justificados através da fé. Onde é que isso está escrito, Paulo? Quando Deus disse a Abraão que iria abençoar todas as famílias da terra nele. Quando Abraão foi justificado, nem lei existia. A lei só veio a existir 450 anos depois de Abraão. Depois de Abraão. Então, quando Abraão foi justificado e salvo, a lei não havia nem sido dada. Moisés não havia nem nascido ainda. Então, Paulo está aqui argumentando, mostrando para aqueles irmãos que o elemento salvífico na vida de Abraão foi um só: fé e fé somente. O que é que nós precisamos fazer para ser salvos? Crer e crer somente. Crer em quem? Crer em Cristo. Não é um dos 5 solas da reforma? Solus Christus. Não foi isso que os reformadores lutaram durante o período da reforma? Sola Escritura, solus Christus. Salvação mediante a fé em Cristo Jesus apenas. Mas, pastor, é muito bom para ser verdade. O senhor quer dizer que para eu ser salvo, tudo que eu tenho que fazer é crer? Sim. O senhor não acha que eu tenho que fazer uma coisinha a mais para agradar a Deus? Porque só crer. Sim. Salvação é mediante a fé. Mas essa notícia é muito boa, por isso que é chamada de evangelho, que é uma boa notícia. E por isso que é dada de graça, gratuitamente. Então, para que o homem seja salvo, tudo que ele precisa fazer é crer. Pastor, então, espera aí. Se a salvação ela é mediante a fé apenas, e se para ser salvo eu só preciso crer, logo então eu chego à conclusão de que eu não preciso orar, eu não preciso jejuar, eu não preciso consagrar minha vida, eu não preciso fazer absolutamente mais nada a não ser crer. Se você pensa assim, você parte então para a linha de raciocínio dos libertinos, que era justamente o outro grupo que também havia na região da Galácia. Havia os judaizantes, os legalistas e os libertinos, que pensavam justamente assim. Paulo trata desses irmãos libertinos na carta aos Romanos também. E ele deixa entender que os irmãos libertinos, eles queriam usar a mensagem da graça como pretexto para viver na prática do pecado. Aí Paulo vai dizer assim, será que eu vou usar a graça como pretexto para viver em pecado? Quer dizer, porque tudo é pela graça, então eu vou viver uma vida totalmente
desordenada, sem disciplina, sem buscar a Deus, sem fazer mais nada, porque no final de tudo, Deus vai me salvar através da sua graça. Aí Paulo diz lá em Romanos, absolutamente não. Se você está aqui nesta noite, e você está ouvindo esta mensagem, e você está chegando à conclusão de que você pode viver então uma vida de qualquer jeito, porque a salvação é simplesmente através da fé, é um grande sinal de que talvez você nunca realmente tenha tido um encontro com Cristo. E é algo para você ficar preocupado. Se a mensagem da salvação pela fé e da graça, ela suscita no seu coração um desejo de viver uma vida libertina, é um grande sinal de que talvez você não tenha realmente passado pela cruz. E aí eu aconselho você realmente a se preocupar e a orar e pedir a Deus que tenha misericórdia de você. Porque o crente em Cristo Jesus, ele ouve a mensagem da salvação pela fé e da graça, mas ele não usa essa verdade bíblica como pretexto para viver uma vida desordenada e no pecado. Pelo contrário, ele usa essa verdade para andar humilhado diante de Deus e andar em santidade. Ou seja, santificação, oração, jejum, leitura da Bíblia, não garante a salvação de ninguém, mas são consequências de alguém que teve um encontro verdadeiro com Cristo. Ou seja, elas não garantem a salvação, mas elas são sinais de que realmente aquela pessoa, ela teve uma mudança, teve um encontro com Deus. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Suponhamos que eu seja o pregador de domingo aqui na igreja, tá? Pastor Messias me convidou para pregar domingo na igreja. E domingo chega a hora do culto, os irmãos começam o culto e o pastor Tiago não chega na igreja. Da hora da pregação, o pastor Tiago não chega na igreja, o pastor Messias sobe aqui e tem que pregar. Quando o pastor Messias termina de pregar, eu entro pelas portas da igreja, com meu terno, todo bonitinho, perfumado, cabelo penteado não dá, não é o meu caso, mas, barba feita, todo bonito. Entro pelas portas e sento ali naquela cadeira. E o pastor Messias está aqui pregando. Ele olha para mim, eu já sei que pela olhada, depois do culto, você no meu gabinete. Acabou o culto, ele deu a bênção. Ele disse assim, pastor Tiago, vem aqui no meu gabinete que eu preciso conversar com você. Por que foi que você não apareceu para pregar? Você não me avisou que não vinha. Chegou na hora do culto, assim, já super tarde. Eu tive que pregar. E você simplesmente sentou ali como se nada tivesse acontecido. E eu dissesse para o pastor, pastor, é que eu me envolvi num acidente. Estava ali na tollway, e o meu carro quebrou, furou o pneu, e eu tive que sair do carro para trocar o pneu e... Pastor, o senhor não vai acreditar no que eu vou dizer, mas quando eu estava trocando o pneu do carro, veio um caminhão desses de carga e ele bateu em mim, passou por cima de mim. O pastor Messias dizia assim, meu filho, ou você é doido, ou você está brincando com a minha inteligência. Por quê? Está dizendo para mim que você não veio pregar porque você foi atropelado por um caminhão na tollway, e você chega aqui no culto com terno passado, de gravata, todo perfumado e bonitinho? Você está brincando com a minha inteligência. Os irmãos conseguem entender o meu raciocínio? É a mesma coisa de alguém que diz que tem um encontro com Deus, mas fica do mesmo jeito, com a mesma vida. Se eu tivesse realmente sido atropelado por um caminhão, eu jamais poderia entrar aqui com terno, bonitinho, sem nenhum arranhão, sem nenhum rasgão. E como é que eu posso dizer que eu tive um verdadeiro encontro com o Deus, Criador do universo, sem demonstrar nenhuma evidência desse encontro que eu tive com Ele? Qual é a evidência de alguém que tem um encontro com um caminhão na tollway?
Onde estão as evidências daqueles que dizem que tiveram um verdadeiro encontro com Deus? Estão aonde? Na prática da oração, das boas obras, não é isso? Da santificação. Não é isso que Paulo vai dizer aos Efésios? Ele vai dizer que Deus nos chamou para as boas obras, para nós fazermos boas obras. Não que as boas obras sejam elementos salvíficos ou meios para a salvação, mas são resultados de alguém que realmente passou por essa experiência com Deus, que teve esse encontro com Deus. Então, apesar de que a salvação ela é mediante a fé, e a fé apenas, uma vez que eu experimento isso, eu tenho que demonstrar evidências dessa experiência. E essas evidências, elas têm que ser vistas. Qual era a pregação de João? Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, a salvação, ela é mediante a fé, sim. Mas ela traz consigo evidências. E eu acho que o que está faltando hoje na igreja moderna são verdadeiros encontros com Deus. Quando eu digo encontro com Deus, não é o culto encontro com Deus, mas é encontro com Deus de verdade. Aquele encontro, sabe, assim, pessoal, transformador, salvífico, que traga consigo evidências, transformações comportamentais no meio da sociedade que a gente vive, porque é isso que Paulo vai ensinar. Ele não vai dizer, aquele que mente, não mente mais, o que rouba, trabalha para que coma. Não é isso que Paulo vai ensinar? É a mensagem do Evangelho, é uma mensagem que demonstra evidências. Então, a salvação, ela é mediante a fé? Sim. Mas isso não significa dizer que eu não devo trazer evidências do meu entendimento sobre esta mensagem. Se eu realmente entendo que a salvação é mediante a fé, e se eu realmente creio que sou salvo, logo, de uma maneira espontânea, eu vou começar a criar frutos, a demonstrar uma mudança. Eu vou orar, eu vou querer estar perto de Deus, eu vou querer ler a Bíblia, eu vou querer me santificar. E tudo isso é produzido através do Espírito Santo. De mim mesmo, jamais eu faria isso. Porque a minha natureza, ela é uma natureza caída. O que é que a minha natureza quer? Ela quer tudo que me afasta de Deus. Qual é a minha grande luta? É que dentro de mim, eu tenho 2 cães. E qual é o mais forte? É aquele que eu alimento com frequência. Qual é a minha grande luta como cristão? É que eu tenho a minha natureza carnal, que tenta me afastar de Deus, e eu tenho o Espírito e a minha natureza espiritual, que está sempre me puxando para perto de Deus. Então eu tenho 2 forças dentro de mim, em direções opostas. Então quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu busco a Deus, quando eu busco a presença de Deus, não é por minha vontade própria, mas é porque existe o Espírito de Deus que está me chamando para perto de Deus, me chamando para a santificação. Porque se dependesse de mim, sabe quando é que eu ia orar? Nunca. Existe uma canção que a gente cantava às vezes aqui na igreja, que dizia o seguinte, ela dizia que até mesmo a vontade de adorar, ela vem de ti. Se não fosse uma intervenção de Deus em nossos corações, você sabe quantos de vocês estariam aqui adorando a Deus de coração aberto, de vontade própria? Nenhum. Porque Paulo diz que nós, por natureza, éramos filhos da ira. É a nossa natureza. Mas o Espírito de Deus, quando nós abraçamos a mensagem,
da salvação pela fé, o Espírito de Deus, ele entrou dentro de nós e ele vem agora trabalhando na nossa natureza, nos aperfeiçoando, nos chamando à oração, nos chamando ao jejum, nos chamando à adoração. Então aquela vontade de orar, sabe aquele momento que você está assim e bate aquela vontade de orar? Não é porque você está num nível espiritual Pokémon, não. Não é porque você é o último cavaleiro do zodíaco, não. Não é nada disso. É o Espírito de Deus que está chamando você para a oração. Então, quando você sentir aquele desejo de orar, para o carro, bota lá no acostamento, ora, vai no banheiro do trabalho, dobra o joelho e ora. Mas não fica soberbo, não, porque é o Espírito de Deus que está fazendo isso dentro de você. Não é seu mérito. Não é, você não sabe. Eu orei 2 horas hoje. Quantas horas tu orou hoje? Orei 2 horas hoje. Para de confiar na força do seu braço. Porque era isso que esses irmãos estavam pregando aqui. Você tem que guardar a lei. Você tem que se esforçar. Você tem que fazer. E deixaram de depender do Espírito de Deus. É o Espírito quem nos chama à oração. É o Espírito quem nos convida a jejuar. É o Espírito quem nos convida a estarmos na presença de Deus. Tudo é na dependência do Espírito de Deus. Se dependesse de nós mesmos, jamais faríamos. Por isso que Paulo diz, quando ele escreve aos Efésios, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vem através da fé. É dom de Deus. E nem mesmo a fé que você tem para crer vem de você. Nem isso vem de você. Esse entendimento que você teve do Evangelho, ele só desceu ao seu coração porque o Espírito de Deus, ele foi lá dentro de você e ele convenceu você da justiça, do pecado e do juízo. Então a fé salvífica, ela foi depositada dentro de você por Deus. Agora, isso faz com que você seja orgulhoso diante de Deus? De maneira nenhuma. Isso faz com que você se torne pobre de espírito e agradeça a Deus pela sua infinita misericórdia, porque existem milhares de pessoas que durante toda a sua vida ouvem esta mensagem que você ouviu, elas têm um conhecimento até mesmo teológico do que a Bíblia diz, elas conhecem grego, elas conhecem hebraico, elas conhecem dos autores da Bíblia, mas a mensagem do Evangelho nunca desceu ao coração delas. Nunca desceu. Tem pessoas que você pode desenhar num quadro. Tem pessoas que você pode chegar para elas assim e perguntar assim, me explica o que é que diz João 3,16. Ela vai pegar o texto, ela vai ler João 3,16. Se ela tiver conhecimento do grego e do hebraico, ela vai fazer uma boa exegese do texto. Ela vai dizer coisas lindas sobre o texto, mas a mensagem lá do fundo de João 3,16 não desce ao coração delas. Mas conosco foi diferente. Nós ouvimos a mensagem da salvação pela fé, e o Espírito de Deus nos convenceu, abriu os nossos olhos, arrancou as escamas dos nossos olhos e disse, vem agora viver pela fé e depende de mim para você ser salvo. Então, na realidade, o hino não é segura na mão de Deus. O hino é Deus, segura na minha mão.
Porque se fosse realmente depender de Deus, segurar nas mãos de Deus, eu já tinha soltado há muito tempo. Sabe por que é que eu continuo aqui? Porque não sou eu que estou segurando nas mãos de Deus, mas é Deus quem está segurando nas minhas mãos. Por isso que eu sou salvo, não porque sou eu que estou segurado, agarrado nas mãos de Deus, porque eu, pelas minhas próprias forças, diante das lutas e dos vendavais e das crises de fé, já teria soltado a mão de Deus há muito tempo. Mas quando Deus, Ele estendeu sua mão para mim, Ele segurou na minha mão e Ele disse, Jesus disse, que aquele que está nas suas mãos, ninguém os arrebata dela. Esta é a minha garantia de salvação. Pastor, por que é que o Senhor tem certeza que o Senhor é salvo? Porque o Senhor é forte? Porque o Senhor jejua? Não. Porque Deus está segurando nas minhas mãos. E o Deus que me convenceu é o Deus que segurou nas minhas mãos e que vai me levar até o destino final da minha salvação. Quando eu estou fraco, Ele está segurando em minhas mãos. Quando eu estou forte, Ele está segurando em minhas mãos. Nos momentos em que eu não tenho respostas, Ele está segurando em minhas mãos. Nos momentos em que tudo está mal, Ele está segurando nas minhas mãos. Nos momentos em que eu quero desistir, eu não desisto, porque Ele está segurando nas minhas mãos. E eu dependo dEle, só dEle, e nada além dele. É Cristo e só Jesus. Então é isso que Paulo vai ensinar aqui. Salvação é mediante a fé. Acabou. Então pare de trabalhar para ser salvo, para querer impressionar a Deus. Não seja um crente como eu era, e eu já contei aqui sexta-feira como é que eu era, né? Não seja. Eu era o tipo, na minha adolescência, que eu chegava na igreja, no culto, com 2 livros e a Bíblia. Que era para mostrar para os irmãos que sentavam do meu lado, que eu estudava. Para que eles olhassem e dissessem assim, nossa, está lendo teologia sistemática, né? Irmão aí sabe, hein? Vaso aí é cheio de conhecimento. Vaso sabe. Andava com 2 livros para impressionar os outros. Não dependa do seu conhecimento, do seu esforço para você ser salvo. Dependa de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, da fé em Jesus. Quando você dobrar os seus joelhos, diga assim, Senhor, eu dependo totalmente de Ti, Senhor. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu não vou chegar ao destino final. Eu preciso de graça e de misericórdia, porque eu quebro a tua lei todos os dias, várias vezes o mesmo mandamento, e eu sei que eu sou digno da tua ira, mas eu te peço que o Senhor não me trate em conformidade com as minhas ações e os meus pecados, mas que o Senhor me julgue com a medida da graça. Porque o Senhor tem todo o direito de me fulminar aqui e agora, porque eu sou miserável, pecador, meu coração é mau, é impuro, é invejoso, é mentiroso, é cobiçoso, eu coloco aquele terno e aquela gravata, venho para o culto, engano a todo mundo, mas lá dentro de mim é podre, eu sei quem eu sou, e o Senhor sabe quem eu sou também. Tenha misericórdia de mim. Essa é a nossa oração. E não a oração do fariseu. Ó Deus, eu te agradeço que eu não sou como este publicano. Eu dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes na semana. Eu não sou como este publicano. Vamos depender de Deus. Eu quero que você fique de pé nesta noite. Nós vamos fazer uma oração.
A lei não salva ninguém, as nossas obras diante de Deus, Isaías diz que são como trapos de imundícia, panos imundos. Pense em um pano que enrola as feridas de um leproso. São as suas obras de justiça diante de Deus. São os seus jejuns, as horas de oração que você gasta. Deus olha, se você confia nestas coisas para ser salvo, Deus olha e diz: isto para mim é imundícia. Não confie no seu braço de carne para você ser salvo. Confie no braço de Deus. No que Cristo fez na cruz por nós. Não no que nós fazemos, mas no que Cristo fez. Ore, jejue, leia a Bíblia, se consagre, mas como consequência do encontro que você teve, não para comprar a Deus, porque Deus não se compra. Você não compra o amor de Deus. Deus não vai te amar mais. Você acha que Deus ama mais o irmão que ora 2 horas por dia do que o irmão que ora 15 minutos? Quem você acha que Deus ama mais? Deus ama os dois igual, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama os dois igual. Deus não há diferença do amor de Deus. O amor de Deus não é como o amor de Jacó com os seus filhos, que Jacó amava mais a José do que a seus irmãos. Você acha que Deus tem filho preferido? Se você acha, é um sinal de soberba da sua parte. Achar que você é o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto, a bala que matou Kennedy. Não é, você não é. Deus, Ele te ama. Não pelo que você fez, ou pelo que você faz, ou por aquilo que você vai fazer. Deus te ama simplesmente porque Ele é bom e misericordioso. Então vamos orar. Senhor, eu te agradeço nesta noite, Senhor, porque o Teu Espírito nos fez entender, Senhor, que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus e em Cristo Jesus apenas. Senhor, não nos deixe confiar no nosso braço de carne, Senhor, mas nos ajuda a dependermos totalmente da Tua graça e da Tua misericórdia para sermos salvos. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que estás segurando em nossas mãos. Não nos deixe cair, não deixe vacilar o nosso pé, mas nos sustenta e nos leva, Senhor, até o nosso destino final. Nós cremos, Senhor, no Teu poder. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, hoje e sempre, Senhor. Amém, amém, amém. Os irmãos podem sentar.